Mar do Caribe, que chegam muitas pessoas às Ilhas Virgens Britânicas, a Road Town Tortola. Ali está a fila da imigração, aqui as bagagens. O país é muito bonito, mas a porta de entrada é bastante simples, o que revela que este é um país muito pequeno. É conhecido como segredinhos da natureza. Nós estamos numa espécie de centro administrativo das Ilhas Virgens, aqui de Road Town. Road Town, este é um centro administrativo. Aqui tem escritórios de advogados, vários escritórios. Tem este escritório aqui, que é do governo. Aqui o escritório do governo, ok? E aqui do lado funciona a empresa, funcionaria ou deveria funcionar, ou deveria ter funcionado a empresa da Globo, que é a Empire Investment Group. Só que eu estive lá e ninguém nunca ouviu falar desta empresa, nem os mais antigos ouviram falar desta empresa. Você não imagina que uma empresa do tamanho da TV Globo se meta numa situação como aquela que eu vi. A Rede Globo comprou os direitos de transmissão da Copa do Mundo de 2002 através de uma empresa que ela mesma criou nas Ilhas Virgens Britânicas. Pela transação, não pagou impostos. Depois, a Rede Globo no Brasil comprou esses mesmos direitos da empresa de fachada no Caribe por um preço bem superior. Mais uma vez, não pagou impostos. É a clássica forma de remeter ao exterior dinheiro que deveria ter sido contabilizado como lucro no Brasil e, por isso, tributado. Em vez de lucro, saiu como despesa. Em 2006, o Serviço de Inteligência chegou à conclusão de que a empresa deixou de recolher impostos que, à época, com multa e correção, chegavam a 615 milhões de reais. Hoje, a dívida ultrapassa de R$1 bilhão, 100 vezes mais do que a emissora arrecadou no Criança Esperança. Essa é a história de um dos maiores escândalos de sonegação fiscal do Brasil. O caso de sonegação da Globo, nós tomamos conhecimento, o público tomou conhecimento em 2013. Vazou na internet que a Globo tinha sonegado impostos. Isso começou a atrair o interesse de muita gente. Como que a maior rede de televisão brasileira, uma das maiores empresas do Brasil, uma das maiores redes do mundo, como é que não paga impostos? 3 anos depois, em 2005, a Receita Federal começa a investigar. Quando a Globo foi autuada por sonegação, o processo então desapareceu da Receita Federal. A posição da Receita diz que a Globo cometeu fraude para não pagar o imposto. Para transmitir o direito de transmissão, ela não fez isso via Brasil. Ela fez isso via uma empresa de paraíso fiscal. Então a Receita Federal nunca descobriria a sonegação se ela não tivesse investigado a propriedade desta empresa em paraíso fiscal. E aí, no curso dessa investigação, ela descobriu que a empresa de paraíso fiscal que comprou os direitos de transmissão era da própria Globo. Had you heard about Empire? No, I didn't. The first time I heard about it. Aqui está, Jaila Place. Aqui está o nome das empresas. Não aparece. Não aparece, aparece aqui, terceiro andar, Appleby, mas não aparece o nome da Empire. A Globo fingiu que essa empresa no exterior não era dela. E ela comprou esta outra empresa como se estivesse fazendo uma expansão. E ela tinha um bem, um único bem.
era o direito de transmitir a Copa do Mundo no Brasil no ano de 2002. Primeira vez que uma seleção conquista um título ganhando os 7 jogos. Quando ganhou em 70, o Brasil ganhou 6 jogos, eram 6. São 7 jogos e 7 vitórias. O processo continua, ela descobre toda esta fraude e isso passa por uma série de outras empresas. Empresas, todas eram da Globo. Uma empresa no Uruguai que se chama Power. Aí tem uma outra empresa que se chama Porto Esperança. Aí tem uma outra empresa nas Antilhas Holandesas. Tem outra empresa na Holanda. Toda essa simulação se caracterizava como crime contra a ordem tributária. Olha, é um labirinto de empresas, né? Que eu acho até que eles se perderam um pouco, mas o objetivo final, pelo menos nos autos que eu vi aqui, ficou claro que acabou demonstrando que era aquisição fora do alcance da tributação brasileira. Então eles chegaram ali no limite, me parece que a autuação parece que procede. Agora, com que objetivo é feito? Olha, o objetivo seria você fazer uma economia tributária, ou seja, você deixar de pagar o tributo. E hoje, por mais que seja um dever do empresário diligente, diminuir os custos da empresa de um modo geral, custo trabalhista, custo de aquisição de produto e até custo de tributo, hoje os métodos têm sido muito questionados. Até que ponto que é lícito eu chegar e, às vezes, só fazer um papel para poder transformar uma realidade, ou seja, um documento que não reflete a realidade ou que dissimula. Aqueles que foram responsabilizados não foram, vamos dizer assim, gerentes, diretores da TV Globo, foram os próprios acionistas, que é Roberto Irineu Marinho, João Roberto Marinho e José Roberto Marinho, que são os filhos de Roberto Marinho. Eles recorreram e perderam o recurso. Aí, ao perder o recurso, este processo volta para a delegacia original que o autuou, que autuou a TV Globo, e daí segue para o Ministério Público e a dívida é executada. Aí tem uma servidora da Receita Federal, que é Cristina Mares, ela interrompe as férias, vai até a delegacia onde ela trabalhava e ela então retira de lá o processo da Globo. Coloca dentro de uma bolsa, de uma sacola, uma bolsa grande, e sai da Receita e é filmada fazendo tudo isso. Eu, na verdade, me vali de uma informação na imagem de um documento de autuação da Receita. Foi o Mega Cidadania que divulgou, salvo engano meu. E me vali ali de uma manha de advogado. Fui no site da Justiça Federal, fui no STF, fui no STJ, fui fazendo um caminho ali pus o número dos processos, o nome das partes e achei, me lembro que achei, inclusive, o acórdão do julgamento de um refis dessa servidora ou da própria Receita, onde constava o histórico do sumiço do processo. Né? Você tem uma sentença da sua condenação por ter... Eu não estou sabendo, não. Eu não estou sabendo disso, não. Você não sabe da sua própria condenação? Não sei não. Só a muito custo admitiu já ter trabalhado na Receita Federal. Nunca trabalhou na Receita Federal? Já trabalhei na Receita, sim, nunca atualmente não. Ah, você já trabalhou na Receita? Já. Cristina Mares perdeu o emprego na Receita Federal. Ainda assim, mora num apartamento na Avenida Atlântica, de frente para o mar, num bairro chique do Rio de Janeiro. Não foi possível encontrá-la no prédio. A dona Cristina está, Ribeiro? Não? Ela tá e não tá. Tá e não vai me atender. Não tem problema não, eu espero. Ela falou, não, vai vir gente aí me procurando hoje, mas por favor, diga que eu nem tô, que eu não quero atender ninguém hoje, tá bom? Cristina. Depois que houve a descoberta de que ela ajudou a Globo nesse caso de sonegação, se descobriu que ela tinha feito isso para muitas outras grandes empresas. Ela chegou a ser presa, ficou 3 meses presa.
ela foi defendida por uma banca de advogados, bateu no Supremo Tribunal Federal. Aí, num processo em que o ministro Gilmar Mendes foi o relator, ela então, 2 meses e meio, 3 meses e meio depois de ser presa, ela então foi libertada. E aí nós estivemos no Rio de Janeiro e acabamos localizando o próprio processo. O processo, aquele que desapareceu, nós localizamos, folheamos, vimos qual era o processo. O Alexandre agora está olhando o processo, a íntegra do processo da Receita Federal, o processo que desapareceu da Receita Federal um dia antes de ser enviado ao Ministério Público Federal, que por dever de ofício deveria iniciar uma investigação, fazer a denúncia, encaminhar à Polícia Federal, e nada disso foi feito porque este processo que o Alexandre folheia agora, ele desapareceu da Receita Federal. E a Casa Branca, todo mundo. Está aqui, ó, Roberto Marinho, Roberto, Ireneu Marinho, João Roberto. Eles mesmos assinam. Aqui, ó. Este processo que nós estamos vendo aqui, o original, o processo que foi roubado, furtado da Receita Federal, ele está aqui. Você já tentou entregar esse processo às autoridades? Tentei no dia 25, eu levei a cópia deles em CD, e obviamente iria ser feita a entrega, porque isso está na posse de um advogado, não está na minha posse, né? O advogado, ele tem a procuração para encaminhar isso aqui. E eu levei no dia 25, as autoridades, fui à Polícia Federal, que não quis receber, aqui no Rio de Janeiro, e estamos tentando mostrar para a sociedade que isso existe. Foi aqui que tramitou, na delegacia fazendária da Polícia Federal, que fica no 2º andar da Superintendência da Polícia Federal. Aqui tramitou durante mais de um ano o inquérito que apurou as denúncias de sonegação mediante fraude cometida pela Rede Globo. O inquérito então tramitou e o delegado Luiz Menezes, que não foi o responsável pelo inquérito desde o início, ele então pediu o arquivamento depois de, segundo ele, ter tomado conhecimento pela Globo de que a Globo recolheu impostos, apresentou um DARF. Então, na opinião dele, havia sido então extinta a punibilidade. Alexandre, você é um militante das causas da cidadania, sobretudo da democratização da mídia, e você tentou fazer com que isso fosse investigado. Você poderia falar sobre isso? Sim, no primeiro momento, quando não tínhamos essa íntegra, nós tínhamos apenas 25 páginas, a nossa primeira decisão, enquanto cidadão, foi protocolar no Ministério Público Federal do Rio de Janeiro. E protocolamos em junho do ano passado, né? O Ministério Público Federal fez o trâmite que tinha que fazer, encaminhou para a Polícia Federal para que fosse aberto o inquérito, e até hoje eu não tenho resposta. Não fomos acionados, não fomos consultados, não fomos chamados para nada, mas nós fomos lá e entregamos as primeiras 25 páginas que foram amplamente divulgadas. Nós estamos na frente aqui do Poder Judiciário, Justiça Federal, aqui do Rio de Janeiro, para onde teria vindo o inquérito da TV Globo. Segundo o delegado Luiz Menezes, o inquérito teria vindo para a 8ª Vara Criminal Federal, que funciona no 4º andar deste prédio. Eu estive na 4ª Vara e não localizaram o inquérito, não foi localizado. Este inquérito teria vindo para cá, já com o relato de que não há crime nenhum. Inclusive, segundo o delegado Menezes, com um despacho dele, uma conclusão dele, de que a Globo não tem mais nenhuma culpa a responder, já que teria apresentado o DARF. O processo segue aberto na Receita Federal.
A Globo diz que pagou o tributo, mas até hoje não apresentou o DARF. Mesmo que ela tenha pago a dívida, o que ela terá de provar mostrando o DARF, isso não a exime do crime contra o fisco. Essas questões de corrupção, sonegação, abre empresa em paraíso fiscal, fecha empresa, parece ser um pouco assim, fica um pouco complexo, né? São caminhos, são labirintos. E isso vai tornando aparentemente a história difícil de você entender. Mas na verdade é para isso mesmo. A ideia é realmente dificultar o rastreamento, dificultar o entendimento do que foi feito. Mas, na verdade, tudo foi feito com um único objetivo: deixar de pagar aquilo que pertence ao Estado brasileiro. E o Estado brasileiro não é uma abstração apenas. O Estado brasileiro, com o dinheiro que ele recebe dos impostos, o Estado brasileiro faz creche, faz escola, faz universidade, monta posto de saúde, paga médico, paga enfermeira, enfim, este é o papel, faz isso com recursos de tributos. Então, quando alguém deixa de pagar, e sobretudo num montante absurdo como esse, para a transmissão da Copa do Mundo, que é um evento altamente lucrativo, ele está, na verdade, quem faz isso, está não roubando o Estado, está roubando a população brasileira.